soltei a gravação e admiti todo mundo. Vamos começar. Exatamente. Olá, me ouve? Boa tarde, todo mundo. Prazer ter vocês aqui. A sala cheia. Muito legal isso daqui. Que legal. Deixa eu só achar o nosso amigo Luiz Vabo aqui. Ativei o som dele. Eu estou vendo, o Luiz Vabo está vendo vocês todos. Luiz Vabo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente já... Deixa eu achar o Weber aqui também. Cara, eu já estou aqui, só que por algum motivo o meu nome está como Roberta Nós. Porque eu te dei o meu link, né? O link que estava no meu e-mail. É isso, Ó, eu tô... Apareceu como Tem várias Robertas. Eu tô vendo várias aqui, Robertas. ó. Tem várias Robertas? Sim. Foi o link que chegou na minha confirmação quando eu fiz a inscrição por e-mail. Ok, vamos começar. Vou ter um delay aqui, que a gente está ao vivo no YouTube ainda, então tá bem interessante que eu escuto minha voz uns 10 segundos depois do que eu falei, então tá tipo uma transmissão de rádio, né? Bem interessante. Então vamos lá. Vou só desativar o som aqui um pouquinho e daí eu já volto aqui. Gente que eu conheço. Só ajustar aqui. Agora vamos lá. Estão me escutando bem? Tudo certo? Vamos começar. Então, meu nome é Fábio Antunúncio, muitos já me conhecem. A ideia nossa hoje é conversar um pouquinho sobre o impacto que o Covid-19 deu em cima das viagens corporativas e quais são as tendências aí que a gente pode estar utilizando. Eu estou com a Roberta Nós, que é da Evento Único, especialista em eventos. Estou com a Andrea Matos, que é da eBanks, gestora de viagens. Luiz Vabo, presidente do Reserve. E com o Weber Gonçalves, que é gerente de supply chain da ART. Então, a ideia nossa, o que é? Eu vou abrir um pouquinho... Essa que vocês estão vendo atrás aí é minha filha. Esse daí é o home office. Então, o que a gente está fazendo, a ideia nossa... Espera só um pouquinho. A nossa ideia, o que é? Eu vou abrir um pouquinho para vocês, passando um pouquinho do panorama do que está acontecendo nas viagens corporativas. Vou com os especialistas para eles falarem um pouquinho na área deles. Volto com as tendências, a gente vai debater um pouquinho das tendências, o que a gente já está vendo que vai acontecer nesse mercado, e aí a gente abre para perguntas para vocês. Tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui, para a gente ter uma ideia um pouquinho do que está acontecendo. Então, a gente sabe que o turismo foi altamente impactado pela questão do coronavírus, né? Então, aqui vocês conseguem ver esse estudo que foi feito pela Mondis. Então, turismo e Passengers Airlines foi entre as áreas que foram mais impactadas. Tá? Dentro disso, deixa eu só admitir mais o restante dos participantes aqui. Dentro disso, a gente traz também um estudo da McKinsey, mostrando aqui qual vai ser a divisão dos dividendos esperados para esse ano por segmento. Então, vocês vejam que aqui o Air Travel, a gente tem menos 45% de retorno do valor que foi investido. Então, é um setor que é
altamente impactado, né? Tem um estudo também da própria McKinsey que ela faz um comparativo com o 11 de setembro, a crise financeira de 2008 e a crise agora que nós estamos vivendo do Covid-19. Então vejam que o impacto é absurdamente grande quando a gente fala do Covid-19. É a primeira vez aí na história que a gente vê algo dar o lockdown mesmo, né? Então a gente teve 19%, por exemplo, da crise das companhias de diminuição nas companhias aéreas no 11 de setembro, 11% na crise financeira de 2008 e a crise do corona a gente tem entre 30% a 70%, dependendo do impacto que vai dar. Na ocupação de hotéis, a gente tem 16% no 11 de setembro, 7% na crise financeira de 2008 e 56% de redução no coronavírus. Então, os impactos são extremamente altos. A Falcone, ela vem trazendo algumas apresentações aqui para nós, e aí a gente vê que eles têm 3 cenários. O cenário otimista, a gente está falando aí de um retorno de mais ou menos em torno de 6 meses aí. Então, a ideia deles, o que é? Se forem cumpridas eficazes as medidas e recomendações da OMS, fechamento das fronteiras antecipado e efetivo, ou seja, lockdown total, e ele seja menor do que 3 meses, a gente tem aí um segundo quadrimestre gravemente afetado e no terceiro quadrimestre começa a recuperação já. Se as medidas não forem ineficazes nesse início, tiver o fechamento de fronteiras, ele não for bem realizado, eles trazem que o lockdown vai ser maior do que 5 meses e o terceiro e quadrimestre estão extremamente impactados e eles tendem até início de 2021 para ter essa retomada. Desculpa. Segundo quadrimestre e terceiro gravemente afetados e o choque voltando em setembro somente. Quando a gente fala de um cenário mais pessimista, a gente tem o retorno em torno de só 2021. Então, um lockdown de 5 meses, mais ou menos, e tendo retorno só em 2021. Tá? Então, assim, a gente sabe que o impacto, sim, foi grande, e agora a gente está no momento que a gente tem que analisar todos os dados, o que aconteceu realmente, e saber que a retomada, ela uma hora sim ela vai acontecer, seja no cenário mais otimista, no médio, no pessimista, e o principal ponto é a gente conseguir ver quais são os pontos que a gente pode ter de tendência para melhorar isso daí. Então agora eu vou passar para a Andrea Matos, para ela falar um pouquinho de como está acontecendo hoje na Ebanks, qual foi o real impacto que eles tiveram, e aí a gente vai passando entre os especialistas para falar um pouquinho de cada um, e aí eu volto trazendo as tendências nas TMCs, passo para eles também para eles trazerem quais tendências eles estão vendo, e aí a gente abre para perguntas para vocês. Obrigado. André, está contigo. Ela está mutada, Fábio. Eu não sei se foi você que mutou, se foi ela mesma. André, é você que mutou? Ativado. Agora deu. Sim, Agora deu, não estava conseguindo tirar aqui do mudo. Obrigada, Fábio. Boa tarde, pessoal. Super legal ver essa sala assim cheia, a gente aqui promovendo um debate, e essa é a ideia, como o Fábio falou, vai ter ali uma parte de perguntas, acho que é legal a gente promover essa questão do debate e a gente conversar um pouco a respeito, né? Eu estava conversando um pouquinho com a Roberta aqui offline, né, antes da gente começar. Eu estou no Ebanks desde janeiro desse ano. Então, quando a gente começou lá com uma proposta de desenhar um programa de viagens para uma empresa que está em expansão, então a gente já pensando, né, planejando 2020, a gente escreveu o nosso objetivo para o programa de viagens para o ano de 2020 completo, a gente desenhou isso dividindo em cada quarter, quais eram as nossas estratégias por quarters, onde a gente ia trabalhar, e o primeiro quarter estava super bem, estava indo tudo bem, até chegar timidamente, entre aspas, né, o coronavírus. No nosso caso, como tem uma operação com a China, a gente sentiu um pouquinho antes, né,
porque a gente começou a trabalhar em uma série de ações um pouco antes. E claro, como todas as empresas, umas mais, outras menos, mas todas as empresas foram severamente afetadas. Proibições, primeiro a gente começou com proibições de viagens internacionais, né? Então, na verdade, num primeiro momento, a gente teve analisar a real necessidade de fazer uma viagem. Ok, é realmente necessário, então as pessoas podiam viajar e no retorno dessa viagem elas ficavam em quarentena. Mas isso muito lá no começo, estou falando de final de fevereiro, tá? Depois, a gente até, enfim, como todas as empresas, as viagens internacionais foram suspensas e, na sequência, as viagens nacionais, né? Então, a gente está desde o dia 16 de março, se eu não me engano, inclusive, com uns quase 800 e-bankers que estão espalhados pelo mundo trabalhando em home office, todo mundo trabalhando das suas casas, e as viagens estão suspensas até segunda ordem. A gente não sabe ainda quando vai retomar, como vai ser essa retomada. Tem alguns cenários também que a gente está desenhando, algumas coisas que a gente está trabalhando dentro do que a gente já tinha de estratégia programada, né, para 2020, mas muito atento que tudo está mudando a todo momento, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu sempre aplico, na verdade, no dia a dia, no trabalho, em tudo que eu faço, que ela diz que ser ágil não é ser veloz, mas ser capaz de se adaptar às mudanças. Então, a gente fica o tempo inteiro assim, a gente tem o nosso planejamento, a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas está olhando o cenário, está vendo o que está acontecendo, olhando muito qual vai ser a estratégia da empresa, né? Eu acho que os gestores de viagens, eles têm que estar muito alinhados qual é a estratégia da empresa. Existia um planejamento no início do ano e agora tudo mudou, né? Qual vai ser essa estratégia para o final do ano? E aí poder redesenhar o programa de viagens com base nessa nova estratégia, né? Legal. Heber, quer continuar na questão dos gestores aí? O que você sentiu hoje na RT? Como foi esse impacto aí para vocês? Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite, Fábio. Bom, eu acho que só vou comentar quem é a RT, né? A gente não é tão conhecido como o Ibanks. Nós somos uma empresa de tecnologia, a gente fornece soluções em software e hardware, então a gente tem uma fábrica de hardware e uma fábrica de software para ferrovia. E a maioria dos clientes são ferrovia de carga. A gente tem alguns clientes de ferrovia de passageiro, a maior parte ferrovia de carga. Então, assim, o impacto para nós, inicialmente, acontece também por causa da China, logo no começo do ano, a fábrica é impactada, né? Eletrônica, quase tudo vem da China, então a gente começou a sentir um pouco. E depois, na sequência, a gente percebe o impacto que todo mundo percebeu, né? Então, o time da fábrica de software foi para home office, a fábrica a gente teve que ir fechando aos poucos, e aí a gente ainda mantém hoje lá na fábrica 8 pessoas, a uma distância mais ou menos de 20 metros uma da outra, né? Tentando fabricar algumas coisinhas que ainda dá para fabricar, mas a tendência é que a fábrica feche no final desse mês, né? O que a gente percebeu em viagens, então, assim, o nosso negócio é um negócio que implementa projetos no cliente. Então, viajar faz parte do negócio, né? A gente desenha, fabrica e a última etapa de todos os nossos produtos é implementar em loco, né? Então, assim que os projetos começaram a ficar impedidos, também as viagens ficaram, né? Então, a gente teve que ir cancelando à medida que os clientes foram fechando. Inclusive, o Fábio nos ajudou, porque a gente ficou com alguns presos no Peru, né? Tivemos que resgatar naquele resgate de emergência que teve lá do Peru. Ficamos também com alguns presos na Austrália, Estados Unidos. Mas foi tudo fechando, né? O que eu vejo hoje, assim, para o nosso negócio, cujos projetos têm um componente de viajar para serem concluídos, a retomada depende muito do cliente e, efetivamente, a gente, com o cliente aberto, retomaria imediatamente, né? As viagens que acabam ficando mais prejudicadas são aquelas que, vamos dizer, não são essenciais para a execução dos projetos. Então,
o momento da empresa, como de qualquer uma, nossa empresa é de médio porte, é de caixa. Eu acho que não só para médio, qualquer empresa hoje está pensando em caixa, né? Eu costumo dizer que as empresas, elas morrem no primeiro momento por algum motivo específico, mas a causa raiz de toda a morte de empresa é caixa. Ela é enforcada pelo seu caixa, né? Então, como supply chain, o que a gente está tentando hoje, né, até o Fábio faz parte dessa cadeia aí, como agência de viagens, como fornecedor do pacote de viagens para a gente está tentando manter a cadeia viva. E a gente é parte da cadeia. Então, a gente está buscando os clientes que têm um caixa mais robusto e estamos tentando conseguir deles alguns pagamentos parciais pelos projetos até a etapa em que estavam realizados, né? Ou seja, buscando aí uma negociação justa, realização versus pagamentos ou antecipando alguma coisa. E para trás da cadeia, né, como gestor de compras e supply chain, eu tenho tentado avaliar também com os olhos de sobrevivência. Então, eu tenho fornecedores mais robustos, com caixa mais maior, mais robusto, e a esses eu tenho pedido prazo para pagar mais tarde. E os menores, aí é a minha contribuição. Eu tenho pago os menores, eu tenho alguns fornecedores que, se eu não pagar, ele não vai sobreviver o mês que vem. Eu tenho um fornecedor, e essa tem sido a realidade das negociações. Teve um que literalmente chorou durante a conversa, porque ele falou, olha, eu vou demitir meus 20 funcionários e vou fechar as portas. Então, eu acredito que essa crise tem uma oportunidade bem legal para as companhias, que é a de realmente ver o que a gente costuma chamar de supply chain, mas nem sempre entende o significado, que é ser uma cadeia, né? Então, é a hora em que de fato, a gente vai ganhar mais e sair mais rápido se a gente conseguir sobreviver como cadeia. Então, para nós, os último mês e meio, 2, tem sido muito de equilibrar o caixa, né? buscando dinheiro daqueles clientes que têm um pouco mais de saúde para nos apoiar e negociando com aqueles atrás da cadeia, os nossos fornecedores, né, também tentando entender a situação de cada um. Literalmente, todos os dias, por 2 meses, tem sido conversando com fornecedor a fornecedor. Né? Eu acredito, pelo menos para o meu negócio, a retomada ela tem que ser rápida no aspecto viagens. Mas é que para o meu negócio, viajar é uma etapa de entrega. Né? Se eu não viajar, eu não entrego. Eu sei que isso não é válido, por exemplo, para a nossa colega que está no mundo dos eventos. Né? Muitas empresas, nesse momento de aperto de caixa, e a nossa não é diferente, vai considerar que os eventos ficam para depois, né? Então, eu diria que tem dois capítulos. O capítulo das viagens ligadas aos projetos que vão gerar receita, esse vai ser rápido. E o capítulo das viagens ligadas aos treinamentos, aos eventos, às capacitações, esse tende a ser mais lento, pelo menos na visão do nosso negócio. Não, perfeito. E é bem isso que você mencionou, então eu já vou até passar a palavra para a Roberta, que a gente estava conversando no offline antes de iniciar a live também, e a gente estava falando justamente disso, sobre esse capitalismo sustentável, né? Então, as empresas, elas poderem está ajudando a cadeia e formando um ganha-ganha mesmo, né? Eventos, ele é extremamente impactado porque muitos dos fornecedores, eles são pagos antes do início desse evento, né? Então, com todos esses cancelamentos, você tem desde da pessoa de A e B até o freelancer, né, sendo impactado. Então, vou deixar a Roberta falar um pouquinho mais, dando spoiler da parte dela aí, mas tá com você, Roberta. Não é spoiler, não. É contribuição. Primeiro, eu queria dar os parabéns, né, para o Helder, né, por essa postura que eles estão tendo como contratantes, porque eu ouvi algumas coisas nesse começo de terror, né, se a gente pode dizer assim, que nós vivemos, coisas do tipo, as pessoas se escondem atrás dos cargos, trabalham em grandes empresas, estão com benefícios e salários garantidos, e colocam a culpa no top-down e não estão nem aí para a cadeia de fornecedores, né? E esse tipo de colocação que eu ouvi de muitas pessoas da cadeia de fornecimento de eventos, ela é um desabafo, mas ela é um desabafo pautado em casos que aconteceram.
né, em casos que de fato aconteceram, de simplesmente você mandar e-mail dizendo todos os meus eventos estão cancelados e ponto final, né? Estão cancelados e acabou. Sem se preocupar em nenhum momento com o que vai acontecer com essa cadeia de fornecedores. Então, dentro do grupo que eu coordeno, que é um grupo que tem agora, já chegou a 60 gestores de eventos, são pouquíssimas, 2 ou 3 ali são gestores de viagens e eventos, suas funções dentro das suas empresas, mas a enorme maioria são gestores de eventos. Eu convoquei uma reunião logo em seguida, tipo 10 dias depois que estávamos lá em quarentena, e fiz uma pesquisa prévia com essas empresas perguntando, vocês cancelaram os eventos de março e abril e vocês pagaram por esses eventos? Esta era uma pergunta. A segunda pergunta era, vocês cancelaram ou adiaram os eventos de maio para frente? E você fez como esse cancelamento ou esse adiamento? Você assumiu algum compromisso financeiro com a cadeia? E aí eu utilizei esse resultado, que felizmente era mais a favor da cadeia de fornecedores do que contra, e durante a reunião eu empoderei com estas informações, eu gosto desse termo, os gestores que estavam tendo uma certa resistência por parte das suas empresas em fazer o pagamento desses eventos, as empresas que estavam se baseando ali em cláusula contratual, se eu ainda estou dentro do prazo, eu não pago nada e tudo mais, a fazerem com que essa empresa serem os embaixadores da cadeia de eventos dentro das suas empresas, dizendo que a gente não vai ter com quem contar quando a demanda voltar, se nós não garantirmos a sobrevivência dessa cadeia. Né? Como é que eu vou entregar um bom evento em termos de cenografia, em termos de transfer, em termos de equipamentos, RSVP, se eu não tiver as pessoas que normalmente me atendem ali garantidas? Né? Então, eu procurei dar essa consciência para os gestores de que se de fato dentro das empresas deles, eles estavam aquelas que não haviam feito o pagamento, porque felizmente a boa parte, a maioria, tinha pago integralmente os eventos de março e abril. Aqueles que não pagaram, que usassem desse benchmarking, que usassem dessa informação do grupo, porque são indústrias todas elas enormes e que de altos investimentos em eventos, não só em eventos internos para público interno, mas na sua grande maioria para clientes, ou seja, eventos para geração de demanda, geração de negócios, que eles entendessem que esses eventos não poderiam gerar negócios no futuro se eu não pudesse contar com uma mão de obra qualificada viva até lá, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube que depois dessa reunião, alguns fornecedores me deram o feedback de que estavam sendo procurados, agências que estavam sendo procuradas por essas empresas que fazem parte do grupo para tentar negociar um FII fixo, porque veja só, uma TMC, ela é homologada, mas a agência de eventos, uma boa parte das empresas não tem essa homologação, faz concorrência pontual. Então, nesse caso, fica difícil você saber o quanto você poderia remunerar por mês. Mas aquelas empresas que têm as agências homologadas, por exemplo, farmacêutica, que tem uma demanda de eventos gigante, que é da onde eu venho, a gente tem, no mínimo 1, 2 agências homologadas. Essas agências, na maior parte delas, elas vivem das grandes contas, né? Ela tem ali uma farmacêutica grande, que lhe dá uma demanda média por mês de X eventos, ela praticamente tem um número de pessoas ali trabalhando para atender essa demanda. Então, se eu quero ter essas pessoas que já conhecem a minha demanda, que conhecem o meu cliente final, que conhecem a minha política de compliance, eu preciso garantir a sobrevida. Então, eu consegui semear na cabeça dessas empresas que estavam tendo essa restrição
em negociar, e eu fiz uma analogia, eu falei, isso equivale no mundo corporativo, que é do capitalismo responsável, do capitalismo consciente, de vocês entenderem que vocês estão no topo da cadeia alimentar, vocês são o leão no meio da floresta, e vocês têm obrigação de garantir a sobrevida de todo mundo, né? Porque, como pessoa física, eu coloco uma cartolina no meu elevador, me disponibilizando a fazer compra para o meu vizinho, que é uma pessoa mais idosa. Dentro do mundo corporativo, olhar para o seu fornecedor menor, como o Helder falou, olhar para toda a sua cadeia de fornecedores e ver como que você pode ajudá-lo nisso, é o equivalente. É o equivalente, é se responsabilizar por isso. Então, eu venho defendendo muito isso, em todas as lives, os eventos que eu participei, eu falo muito sobre isso, e eu venho observando de uma forma bem assim, satisfatória esse movimento, essa conscientização por parte dos clientes em fazer isso. E a gente não pode esquecer também, não só dos eventos corporativos, que são aqueles promovidos pelas empresas, mas o grande, enorme impacto que os grandes eventos causaram na nossa economia. Então, é um congresso, uma feira que deixa de acontecer, são milhões e milhões em arrecadação, que a própria cidade sede, o destino daquele evento vai ter como prejuízo, né? E foram vários. Como notícia boa, eu trago para vocês que dentro deste grupo, uma grande farmacêutica que faz parte, me trouxe essa informação no final da semana passada, de que já está acontecendo na China, já retomaram os eventos próprios, né, os eventos estratégicos promovidos pela indústria para médicos convidados da indústria, já agora em abril. Então, se nós considerarmos que eles foram o começo de tudo por volta de novembro, mais ou menos uns 6 meses a gente esteja retomando, se é que a gente consegue fazer essa comparação assim igual, né? Porque são perfis diferentes e tudo mais, mas a gente já estaria retomando a realização dos investimentos em eventos por parte da indústria. É isso, Fábio. Não sei se você quer que eu aborde mais algum outro fator, mas eu acredito que a indústria dos eventos, ela tem a viagem dentro dela, mas ela é muito maior, né? E ela teve um impacto bem grande, principalmente quando a gente considera esses grandes eventos, né? As feiras, a quantidade de feiras e congressos que foram cancelados. Isso é um prejuízo enorme para as cidades. Né, para as cidades, para os estados, em termos de arrecadação também, além de para todos nós, né, que estamos envolvidos aí na cadeia produtiva desses eventos. Você está mutado ainda, Fábio. Perfeito, Roberto, é isso mesmo. E durante o período, logo no início, que começaram a ter as centenas de cancelamentos, eu falei para toda a equipe nossa, eu falei, cara, ainda bem que a gente tem bons OBTs para ter aonde estão nossos passageiros. Então, como o Weber bem mencionou, a questão da gente conseguir cancelar e saber aonde estão, quem que está no Peru, como que a gente entra em contato com o Itamaraty para conseguir a repatriação. E agora a gente tem, num futuro muito próximo, um outro impacto, que centenas de bilhetes ficaram em aberto como crédito. Como é que você vai controlar esses créditos? Quais bilhetes estão em aberto? Como vai ser ajustado? Então, assim, esse é um ponto que é bem importante, né? Eu vou passar para a Andréia, só para ela... Já que você falou de bilhetes, só um complemento. A minha orientação como consultora especialista, para quem me perguntou, eu estou com X bilhetes emitidos para um evento, né? O que eu faço? A minha orientação foi pedir remarcação, que deixassem aberto e que entrasse em contato com a sua agência ou com a própria companhia aérea e negociasse uma condição especial, porque o cancelamento vai ser mais custoso para a empresa, porque você vai pagar, vai ter o cancelamento, o reembolso não é total, depois na emissão você vai ter um novo fee de emissão, enfim.
Em eventos, a nossa orientação foi para que fosse feita mesmo a negociação, a remarcação. Não, perfeito. A Andrea pediu para complementar um detalhe aí, vou passar para ela, e daí depois já vou passar a palavra para o Vabo, que ele vai falar como essa questão da tecnologia sim pode ajudar, né? Eu fiquei só pensando uma coisa, como as empresas que trabalham com Open Booking estão fazendo para entrar em contato e cancelar todos esses bilhetes e fazer essa gestão do que ficou em aberto, aonde está, com quem foi emitido, como deixar de crédito. Então, fiquei pensando nisso, mas quero ouvir até o Vabo falar disso daí. Vou passar para a Andrea, só complementar, e daí depois já passo para o Vabo. Está contigo, Andrea. Eu ia complementar só o que a Roberta falou, agora eu vou complementar o que você falou também. Não, na verdade, foi uma das coisas que, bem no início, assim, quando tudo estourou e a gente começou a ter que trabalhar em uma série de ações, a gente olhou para trás e falou, cara, ter um programa de viagens estruturado, implementado, faz toda a diferença. Porque a partir do momento também que você tem um programa estruturado, você está trabalhando com um contrato, você tem uma TMC que é a tua parceira, você não passa por essas situações de open booking, né? E eu me coloquei nessa situação. Imagina se eu tivesse, de verdade eu não sei o que teria sido da minha vida trabalhar com open booking, né? Se a gente trabalhasse assim lá. Mas o que eu queria complementar é um pouco tanto do que a Roberta quanto do Eber falaram dessa questão da cadeia e tudo, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para rever os nossos programas de viagem. Serviços de viagem. Então, a gente tem que olhar Tinha caído, vocês estão me escutando? Calma aí. Pronto, voltou. Tinha tido um probleminha aí, tinha caído minha conexão, já voltou. Andrea, você... No Mute, tem algumas pessoas que não estão. Agora rolou, né? Agora foi. Não, só repetindo, que acho que teve uma partezinha ali que acabou sendo comprometida com o vazamento do áudio. Acho que um pouco na linha do que a Roberta estava falando também sobre o mercado, né? Olhar para a cadeia como um todo. A gente olhar para os nossos programas de viagens, né? E olhar, a gente ainda tem faturamento, nossos fornecedores com... Existem meios de pagamento, existem cartões de crédito, você consegue pagar grande parte dos serviços através de cartão de crédito. Eu acho que isso também imagina quer dizer isso. Então ele vai auxiliar muito nessa retomada também. E não só isso, olhar para os seus próprios prazos, o que a Roberta falou dos bilhetes, a gente está com os nossos bilhetes em aberto, quando a gente puder retomar, a gente tem os bilhetes que vão ser reemitidos. Então, de que forma que a gente contribui, olhar para todos os nossos processos, nós internamente, no nosso programa de viagens, e como que a gente pode ajustar, como que a gente pode melhorar, se eles já não estavam, né, indo por esse caminho, como que a gente pode melhorar todos os nossos processos para que eles não olhem só para as nossas necessidades, né, mas olhem para o todo. Perfeito. Acho que é por aí mesmo. Eu vou passar a palavra para o Vabo agora.
para a gente escutar um pouquinho sobre tecnologia também. Que acho que teve uma partezinha que acabou sendo comprometida por vazamento do áudio. Eu acho Bom, boa tarde. Todos me ouvem? Agora sim, vamos lá. Beleza. Então, só explicando que eu não estava conseguindo desativar o som, porque informava para mim que o anfitrião havia desligado o som de todos os participantes, provavelmente eu estava entre eles, né? Eu queria agradecer a participação na live, ao Fábio, Andréa, Eber, Roberta, e dizer que o Reserve, como participante da cadeia de fornecedores, passou pelos mesmíssimos problemas com todas as empresas do Brasil e do mundo estão passando, e que, no nosso caso específico, 70% a 75% dos nossos clientes são formados por TM6. Né? Então, você faz ideia se as TM6 são o negócio mais impactado, ou as agências de viagem, de uma forma geral, as agências de turismo também, e as TM6, que são as agências de viagens corporativas, são as mais impactadas. Você imagina o nosso negócio, que é composto por cerca de 75% de agências de viagem. Os outros 25% são empresas com as quais nós temos licenciamento direto. Então, tem sido realmente uma luta para todos, né? Foi muito legal ouvir o Eber testemunhar dessa forma como ele lidou com esse problema, né? Nós estivemos nos dois lados da cadeia, tanto como contratante como contratado. Acho que todos tiveram que lidar com seus clientes e com seus fornecedores. Para nós também não está sendo uma coisa fácil. Percebi a angústia da Roberta, porque temos também uma TMC no nosso grupo de empresas e também sentimos essa dor pelo lado das TMCs. Mas eu gostaria de colocar uma outra questão aqui, porque eu acho que as dificuldades que nós tivemos, elas se assemelham muito com tudo aquilo que foi falado pela Andréa, pelo Eber e pela Roberta e pelo próprio Fábio, nosso moderador. Né? E o Reserve não foi diferente, não está sendo diferente, porque os problemas continuam acontecendo, as negociações continuam sendo feitas, né? Os ajustes trabalhistas com os colaboradores, com as equipes, continuam sendo processados. Enfim, todas essas providências eu costumo chamar de providências pré-Covid, embora elas tiveram se iniciado junto com o Covid no Brasil. O fato é que eu queria propor uma nova abordagem aqui na live, se é que nós ainda temos tempo, que são as ações pós-Covid, né? O que cada uma das empresas está fazendo no sentido de nos preparar para a retomada. Eu acho que a questão de como se lida com o fornecedor e com a cadeia de uma forma geral é o momento em que nós conseguimos identificar qual parceiro é efetivamente parceiro, né? No sentido puro da palavra. Qual parceiro que a gente pode contar efetivamente ou aquele parceiro que só é parceiro nos bons momentos, né? Nós estamos num momento muito difícil, um momento inédito, né? Eu acho que há 100 anos ocorreu algo com essa magnitude, né? E todas as crises posteriores foram crises bem menos impactantes para a economia mundial do que está sendo essa do coronavírus no mundo inteiro, da forma como está sendo. E procuro também olhar para um mercado que ele é o termômetro do nosso negócio, do negócio da Stabile, do negócio da Evento Único e dos clientes, de certa forma, porque os clientes que estão aqui presentes são clientes que têm viagens corporativas e eventos como uma parte importante da sua atividade, que é o termômetro, é o funcionamento das companhias aéreas no Brasil e no mundo, né? Quando você olha e verifica que as companhias aéreas estão sem espaço para estacionar aviões nos aeroportos, porque os aviões eles estão permanentemente voando,
e agora elas têm que estar com todos eles parados. Enquanto isso permanecer com essa dificuldade, enquanto os aviões não estiverem voando e levando pessoas de A para B, seja a turismo, seja a trabalho, seja participando de eventos a trabalho também, enfim, nós não teremos uma retomada concreta. Eu assisti um vídeo recentemente do presidente da Latam dizendo que a expectativa é que a crise perdure por 2 a 3 anos, em que nada chegará perto do que é o mercado de hoje antes do final de 2021. Então, é uma coisa preocupante se vinda de um executivo do porte de uma Latam, Mas a gente tem ouvido também de outros parceiros e outros players importantes da indústria, como a Rede Accor, em hotelaria, e todos estão realmente fazendo um prognóstico. Não é um prognóstico pessimista, é um prognóstico realista, porque o pessimista realmente, eu acho que eles nem ousam trazer para o mercado. Mas, de qualquer forma, nós temos que avaliar, primeiro, se todos nós acreditamos que o mundo não vai acabar, Ou seja, nós vamos sobreviver a essa crise. O mundo não vai acabar no sentido de sobrevivência da atividade do negócio e do mercado. Se nós acreditamos nisso, eu acho que é fundamental mantermos a nossa rede de fornecedores, de parceiros e clientes viva, E dessa forma acordar, ajustar, entrar numa situação que seja a melhor para todos, para superar esse momento. Uma vez chegando a essa conclusão, é olhar, bom, e quando isso vai ocorrer? Nós estamos falando de 1 mês, 2 meses, 3, 6? Qual o fôlego necessário? E aí, voltando a falar de caixa, que o Weber falou muito bem também, que o caixa é rei, E para as empresas de qualquer porte, qual o fôlego necessário para o caixa de cada um dos seus fornecedores ou até para o caixa de cada um dos seus clientes? Porque há clientes, inclusive, pedindo tempo para faturar, pedindo postergação de fatura, pedindo adiamento de pagamento. Nós não estamos falando de inadimplência, nós estamos falando de negociação de uma situação completamente atípica. Eu acho que esse é o momento que nós vamos exercitar mais do que nunca a negociação, o acordo, o entendimento, a empatia, de você se sentar no lugar do seu cliente, se sentar no lugar do seu fornecedor e tentar olhar pelos olhos dele também, apesar da crise que todos nós estamos vivendo. Olhando basicamente para a parte de tecnologia, nós do Reserve estamos nos preparando para um projeto que já havíamos iniciado no ano passado, que é o projeto de automação, cada vez mais automatizar cada um dos processos de uma TMC. Nós lançamos robô de reativação de reservas, que reativa a reserva poucos minutos antes dela cair. Então, o robô automaticamente reativa, sem haver necessidade do colaborador, do emissor, do consultor ficar acompanhando aquela reserva, às vezes por dias ou semanas. Nós estamos lançando e desenvolvendo, nesse momento, robôs que fazem a atividade do consultor de uma agência de viagem. Nós estamos lançando e desenvolvendo chatbots para fazer esse trabalho sem que haja necessidade física. Agora, são trabalhos que estão sendo demandados pelo mercado, não é algo que esteja se fazendo para substituir o consultor, nem para substituir empregos. Ao contrário, há uma demanda no sentido de automação e o nosso propósito é oferecer soluções para as TMCs e para as empresas que são clientes e usuários do Reserve. Basicamente, é o que a gente está pensando no pós-Covid, mas seria interessante a gente tratar, e eu gostaria de ouvir muito da Andréia, do Weber, como eles estão imaginando as suas empresas dentro do mercado no pós-Covid, que eu imagino, a minha visão vai ser a partir de julho, agosto desse ano. Só para complementar até o que o Vabo colocou e até entrando no nosso segundo bloco, que é a parte do pós-Covid, quais eram as tendências mesmo, eu vejo pelo lado da TMC alguns pontos bastante importantes. Um deles é justamente a questão do modelo contratual que as TMCs trabalham hoje, que acaba sendo um modelo extremamente frágil, porque a gente tem, de um lado, a receita através de incentivos sobre as vendas, e o segundo, um transaction fee, que é uma taxa sobre a transação também que é feita. A partir do momento que a gente zerou todas as transações, zerou a receita da TMC, óbvio. Então,
o que eu acredito que seja uma das tendências seja uma mudança contratual para que em casos de problemas que tenha a questão de um lockdown, como é o que a gente está passando hoje, que automaticamente seja migrado para um flat fee, no momento que aconteça isso. Para quê? Para que a TMC tenha o mínimo de receita para manter a sua estrutura enquanto ela durar esse período de pandemia, enfim, o que vem a acontecer de lockdown. Esse é um dos pontos que eu acho que é o que tende a acontecer. Segundo, a questão das políticas de viagem. Em nenhum momento a política de viagem previa, no caso de uma pandemia, e aí, o que você faz com a pessoa? Aonde a pessoa está? Ela está presa em um país porque não tem mais voos de retorno para o Brasil, e aí, como é que vai seguir isso? Então, também é um segundo ponto. E o terceiro é justamente a questão que eu mencionei no início até da fala do Vabo, do Open Booking. Será que é viável hoje em dia? Como controlar isso? Até mesmo por questão de segurança do colaborador, né? Então, esses são alguns pontos aí que eu vejo que na TMC é algo que vai mudar num curto espaço de tempo, né? Então, vou passar para a André e para o Weber falarem um pouquinho aí de como está acontecendo, e aí já vou passar para a questão das perguntas aí, que hoje a gente tem mais ou menos 83 pessoas que estão com a gente aqui no Zoom, e a gente tem mais, vamos ver aqui, tem mais 32 pessoas assistindo via YouTube. Então, a gente está com mais de 100 pessoas aí mandando perguntas, e isso é bastante gratificante para nós também, porque quando eu falei tanto com o Weber, quanto com o Vabo, com a André e com a Roberta, a nossa ideia o que era? Não é só trazer que o mundo está acabando. A ideia é trazer que sim, tem soluções, e o principal ponto é que as empresas vão ter que se ajustar. Como o Vabo bem disse, questão de fluxo de caixa, muitas empresas hoje pedem 60 dias para pagamento e estão querendo prorrogar 120. Se a agência já está sem nenhuma receita, como que ela vai prorrogar uma fatura do que ela já tem que antecipar para o fornecedor? Então, é algo que a gente vai ver muito mais relações de ganha-ganha, que são relações mais duradouras do que simplesmente fornecedor e cliente. Então, passando aí para a Andréa e depois o Weber complementando, e a gente segue para as perguntas. Está ativado, André. Deu certo. Obrigada, Fábio. Eu vejo que, por exemplo, você mencionou a questão da política de viagens, de novo, e eu volto, e eu fico batendo muito nessa tecla, porque é algo que eu realmente acredito e que só funciona dessa forma, que é a questão do programa de viagens. Então, um dos pilares que a gente tem dentro de um programa de viagens estruturado é o Duty of Care, é a segurança. Então, você precisa ter um programa de Duty of Care implementado. E aí, em si, você já tem isso, né, dentro do teu programa, e óbvio, acho que em nenhum momento a gente pensou em escrever o que fazer em uma pandemia, né, era algo que era tão distante, né, que a gente achava muito que eram resenhas de filmes de ficção, né, quando a gente lia, o mundo vai parar. Mas sim, em situações em que você precisa saber onde estão as pessoas, com quem que elas têm que se comunicar, o que elas têm que fazer, qual é o próximo passo. Isso é um Duty of Care, né? Parte de um programa. Então, isso sim tem que ser implementado e revisto. E além disso, a gente vem e fala do Duty of Loyalty, né? Que é o dever do viajante em ser aderente à política. Então, a gente tem falado muito sobre, a gente conversa muito com bastante gestor e tem um problema de adesão à política de viagens, né? E é muito uma reflexão que eu puxo na própria Belinkers para a gente fazer, né? Mas até que ponto a sua política de viagens, ela realmente é aderente ao negócio? Se ela não é aderente ao negócio, você não vai conseguir a aderência do viajante. Então, implementar um programa de Duty of Loyalty também, ele ajuda bastante nessa aderência à política. Além de, claro, você fazer todo um trabalho no desenvolvimento de um outro pilar que sustenta um programa, que é o pilar de viajantes e stakeholders. Então, é entender a necessidade desses caras, é entender a necessidade não só do negócio, mas a necessidade deles. E a partir do momento que você traz eles para o centro e eles te ajudam a construir a política, a aderência e a loyalty ao programa é algo que é consequência.
né? A gente passou por um processo há um mês e meio, mais ou menos, de trazer os viajantes para escreverem boa parte da política conosco. E a gente estava num movimento super legal de colocar tudo em prática, e aí veio essa situação para parar um pouquinho, e agora a gente está redesenhando algumas coisas para retomar. Falando um pouco do que a gente acha que vai acontecer, e até respondendo uma das perguntas do Vabo também, no nosso caso, a gente estava em expansão, esperando um aumento significativo de viagens, desculpa, gente, esperando um aumento significativo de viagens corporativas, principalmente internacionais, e agora a gente está no momento um pouco de redesenhar, entender o que vai acontecer. Uma das coisas que a gente está fazendo é uma classificação das nossas viagens. Então, a gente sabe, e o OBT nos ajuda muito, né, a identificar o motivo daquela viagem. Então, a gente tem motivos pré-estabelecidos e hoje a gente consegue puxar um relatório e saber por que as pessoas viajam. Mas, a partir disso, a gente está desenhando, categorizando, né, as viagens em 3 categorias. Aquelas que são business critical, ou seja, o negócio depende dessas viagens. Aquelas que são business essential, são viagens que são essenciais, mas elas não comprometem o negócio. E as business alternatives, ou seja, quais são as viagens em que a gente pode ter alguma alternativa e com isso possa ser avaliada a necessidade daquela viagem acontecer ou não. Então, tem bastante pergunta de 1 milhão rolando, né? No sentido de quando que a gente vai retomar, quando que as coisas vão voltar ao normal. Ao normal eu acho que nunca vão voltar, até escrevi ali no chatzinho, né? Eu acho que a gente nunca mais vai ter um normal, pelo menos não que a gente estava acostumado, mas é uma certeza que a gente pode ter que a gente vai ter um novo normal. E ele ainda está sendo desenhado, eu acho que ele não está desenhado ainda. Mas a gente ainda não sabe. No comecinho tinha uma expectativa de, bom, a gente segurou, quando tudo voltar, a gente volta ao normal. Agora com os desdobramentos e com tudo que está acontecendo, a gente entende que vai ser um pouquinho mais gradual, provavelmente, mas ainda não tenho a resposta da pergunta de 1 milhão de quando que a gente vai ter uma retomada 100% do volume, né? Tem que lembrar de ativar o som, senão não vai. Não, perfeito. O Eber, queria que você complementasse aí também, né? O que vocês estão pensando no pós-Covid, e aí eu vou entrar com as perguntas aí, que tem bastante pergunta. A ideia nossa era terminar às 6 horas, eu acredito que a gente vai prorrogar aí, se todo mundo aceitar aí mais uns 15 minutos, aí, 20 minutos aí, porque tem muita pergunta entrando, para a gente conseguir discutir um pouquinho disso daí. Então, só para complementar, e se você puder passar para nós rapidinho aí qual que é a ideia de vocês do pós-Covid também, e aí entro com as perguntas. Oi, vou ser breve, então, para que a gente possa ir às perguntas. Eu concordo bastante aí com o André, eu acho que a gente vai ter, na minha opinião, uma evolução em algumas relações, pelo menos de nossa parte, a intenção é que haja uma evolução na relação com fornecedores e também com as pessoas da equipe, né? A gente acabou sendo forçado a uma relação, por exemplo, online, que dentro da companhia, e eu acho que isso não é exclusividade nossa, e olha que nós somos uma empresa de tecnologia, então 70% das pessoas que trabalham com a gente são pessoas envolvidas com tecnologia, e mesmo assim alguns aspectos sofriam paradigmas, né, como o trabalho remoto, como algumas metodologias ágeis de projeto. Então, assim, eu diria que os nossos paradigmas bloqueavam algumas tecnologias. E eu acredito que uma tendência pós-Covid é uma aceitação melhor, porque você, sendo obrigado a experimentar, você também acaba descobrindo que não é tão ruim assim, né? E, quiçá, depois da crise, alguns até prefiram ou gostem, né? Me parece que isso vai acontecer. Então, acho que como companhia, a gestão de risco tende a sofrer alguma revolução. A gente tinha alguma gestão de risco, já não é a realidade de muitas empresas que eu conheço. A gestão de risco, ela muitas vezes tende a ser negligenciada. Então, eu acho que a gente tem um trabalho de revisão da gestão de risco importante nessa fase, e ele vai ser muito direcionado também pelo que vai acontecer pós a crise.
quero dizer o seguinte, por mais que a gente se esforce, alguns fornecedores e alguns segmentos vão sofrer mais. Né? Então, você comentou, puxa, eu aqui no meu negócio, eu vou buscar um contrato que tenha um faturamento mínimo. E eu sei que se você olhar a realidade de mercado antes dessa crise, seria quase impossível você sentar na frente de uma empresa e falar assim, ó, seguinte, eu quero um contrato, mas o meu contrato tem um custo fixo mínimo que você vai me pagar, independente da bilhetagem. Eu sei, porque eu sentei na sua frente, eu não aceitaria isso antes da crise. Né? Mas a verdade qual é? A gente vai perceber que na nossa cadeia, alguns segmentos basicamente vão ter uma perda muito grande de concorrência. E a perda de concorrência é ruim sempre. Não há nenhuma hipótese em que a perda da concorrência é boa. Né? O que vai acontecer é que eu, como gestor de supply chain, eu vou contratar algum segmento, algum tipo de serviço, e eu não vou mais ter 10 opções. Eu vou ter talvez uma ou duas dos caras grandes que tinham caixa e sobreviveram, e aí eu não vou ter a flexibilidade que eu tinha na concorrência, e isso vai ser ruim para mim. Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho listado aqui é que dentro da minha gestão de risco, e hoje ela tinha alguns drivers, eu vou acrescentar mais drivers, para que eu negocie contratos que tendem a preservar mais alguns segmentos na crise. Né? Para mim, como gestor de compras, é sempre bom eu ter opções e ter flexibilidade, né, para o meu negócio. Então, eu acho que sim, pós-crise vai ser um tempo em que algumas opções de contrato que antes não se pensava, vão se pensar, porque a gente vai descobrir que o prejuízo de destruir um segmento e perder a concorrência nesse segmento é muito maior do que, às vezes, flexibilizar contratos ou pensar em contratos mais inteligentes para que mais players daquele segmento sobrevivam. Então, acho que a gestão de risco é bastante impactada. E a segunda coisa que também a gente pretende, como a Andréa comentou, e aí falando especificamente de viagens, a gente vai ter que, por um tempo, categorizar as viagens. A tendência é priorizar viagens que geram, vamos dizer, que geram receita, né? Aquela viagem que é ligada a um projeto que vai gerar receita, e postergar um pouco as viagens que não geram receita imediata, né? É óbvio que, de maneira geral, as viagens geram algum retorno, mas a gente consegue categorizar algumas que geram retornos mais diretos. Né? Então, eu diria que deve ser também uma tendência a priorização das viagens de negócios para projetos, por exemplo, que estavam em andamento e ficaram on hold, ficaram parados nesse tempo. Né? Então, acho que isso, provavelmente no aspecto viagens, uma priorização maior, e no aspecto negócio, a gestão de risco tende a incorporar eventos, né, como o apocalipse zumbi, que a gente pensa que nunca vai acontecer, e agora a gente tem que botar o apocalipse zumbi na gestão de risco, né? Porque isso está acontecendo. Então, a gente vai ter que botar esses drivers para poder fazer contratos mais inteligentes, né? Porque os segmentos que não sobreviverem serão aqueles que a gente vai perder qualidade. Essa que é a verdade. Eu vou ter menos opção, eu vou ter contratos menos flexíveis e eu vou gastar mais para os segmentos em que a concorrência morrer. Eu acho que isso vai acontecer em alguns casos. Né? Os grandes vão acabar comprando, ou os grandes vão ser os que sobram, e muitos terão morrido pelo caminho. Então, a gente vai ter que reconstruir o segmento. E isso é ruim para a cadeia, é ruim para os negócios. Né? Acho que é isso. Não, perfeito, Heber. Até complementando isso que você passou, o grande ele tem um cobertor curto, né? Porque ele tem um caixa maior, mas o custo dele de operação também acaba sendo maior, né? O menor ele tem um caixa menor, mas ele tem um custo de operação menor. Então a gente vai entrar mais nessa questão aí para saber qual vai ser a tendência, né? Se vai ser o pequeno com uma estrutura menor, com caixa menor sobrevivendo, ou se é o grande que vai ter uma dificuldade por esse custo dele ser maior, né? Então é algo que a gente vai estar analisando aí num curto espaço de tempo. Entrando na parte das perguntas, eu tenho uma para a Roberta, justamente nisso que o Heber falou, e tem bastante gente me passando ali mensagens ali no chat. Roberta, os mini meetings, que são aquelas as pequenas reuniões de equipe ali de 6, 7 pessoas, muitas vezes que as pessoas eram vendedores
que saíam de diversas regiões, iam para a matriz da empresa para ter uma reunião, elas vão ser substituídas para eventos online ou não? E a segunda pergunta é, grandes eventos, eles podem estar rentabilizando no cenário de que vai ter um valor para evento presencial e um valor para online também, nesse pós-Covid? O que você acha disso? Ativada. Vamos lá. Antes de responder essas duas perguntas, eu queria fazer só um comentário. Eu fui gestora, eu tive do lado do cliente por 12 anos, fui agência, hoje sou consultora. Uma coisa, um recado que eu gostaria de deixar para os dois clientes que estão aqui conosco, os colegas que estão palestrando e os outros que estiverem nos assistindo, é que jamais se esqueçam que a gente não é, a gente está. E que tudo que a gente fizer nesse momento, ele pode ser lembrado lá no futuro, né? E essa é uma colocação, ou seja, olhar para a cadeia como um todo, porque veja, o especialista em viagens, em eventos dentro da empresa de vocês, se você é um comprador de viagem de eventos ou um gestor, é você. Porque a sua empresa, ou ela é um banco, né, uma instituição financeira, ou ela faz software para transporte ferroviário. Ninguém lá dentro é expert nessa área. O expert nessa área são vocês, que fazem as negociações de viagens. Então, vocês é que devem defender o setor lá dentro, né? Por isso que quando eu falo com o meu pessoal que é de eventos, eu digo, sejam embaixadores do setor de eventos. Por quê? Só porque amanhã eu posso estar numa agência? Não, gente. Porque a hora que a demanda voltar e que um OBT travar, que não conseguiu uma remarcação rápida, que você tiver alguma dificuldade, vocês podem ter certeza absoluta que vai cair matando todo mundo em cima de vocês, né? Porque o fornecedor não está dando resposta no tempo que devia. Qual é essa lei para isso? Qual é essa lei para aquilo? E você, como gestor, vai ficar vendido, porque ninguém cuida de viagens, muito menos de eventos sozinho. A gente depende de uma série de pessoas. Então, se estas pessoas não estiverem disponíveis, capacitadas e vivas dentro das suas empresas, né? As empresas e as pessoas vivas no sentido de disponíveis para atender essa demanda, vocês vão ficar recebendo um monte de reclamação e vão ser responsabilizados por esse baixo nível de serviço. Então, também é uma precaução para o futuro. Respondendo agora as perguntas, os mini-meetings. Os mini-meetings, eu acho que o que estão perguntando, eles se referem aos mini-meetings da indústria farmacêutica, né? Com relação aos treinamentos, eu acredito que a grande parte deles, viu, Fábio, já aconteça de forma virtual. Faz 2 anos agora que eu saí da AstraZeneca e já nos últimos 2 anos em que eu estava lá, vários treinamentos a gente já fazia de forma virtual. Alguns, inclusive, gravados, o que é uma chatice quando eu tinha que fazer aquilo, porque você fica ali e não tem ninguém nem para interagir com você, e outros não, com alguém dando treinamento e com a obrigatoriedade de câmera ligada para garantir que a pessoa realmente está ali recebendo aquela informação. Então, eu acredito que, com relação aos eventos internos, não sei se vai mudar muito. O que eu acho que vai mudar é que as empresas que não confiavam no home office passarão a confiar, passarão a entender que o funcionário engajado, ele entrega, independente de bater o cartão, das 8 às 6, né? Isso sim, mas os treinamentos, eles já aconteciam. Se a pergunta era para os mini-meetings de médicos, que são aqueles promovidos pelos representantes ou pelos gerentes distritais, que reúnem ali 10, 12 médicos, eles nunca vão ser virtuais, porque o maior objetivo do mini-meeting, mais até do que um evento grande para 200, 300, 500 médicos ou até mesmo participação num congresso, o mini-meeting, o grande valor dele é o engajamento pessoal. É você ter aquele médico próximo a você como pessoa mesmo, porque isso interfere totalmente na escolha dele pela linha de tratamento que ele vai prescrever. Isso é fato. Então, eu acredito que eles vão continuar acontecendo presencialmente, sim. Talvez eles façam uma migração, como já vinha acontecendo, de não querer fazer em hotel, querer fazer em restaurante e tudo mais, mas esses mini-meetings da indústria farma,
eles vão continuar acontecendo presencialmente, sem a menor dúvida. A outra era com relação aos eventos de grande porte. Fábio, me ajuda. Exatamente. Na questão do grande porte, a gente vê eventos gigantescos que a taxa de inscrição relativamente é alta. Lembrei. E aí, será que dá para rentabilizar via utilização de uma plataforma online? Sim, sim. Eu gravei um vídeo sexta-feira, que foi um desafio do Grupo R1, essas brincadeiras de Instagram, né? Desafio você a falar tal coisa, e deu uma repercussão enorme. O pessoal gostou, porque quando começa a falar, não pare. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu dei vários exemplos ali. Eu já me senti incomodada no passado em ter, por exemplo, que ir a um grande fórum, vou dar um exemplo, uma HSM. Eu quero ver uma palestra, eu quero ver 2 palestras, eu tenho que comprar o dia inteiro, né? Então, isso já era uma coisa que já me incomodava. Então, o que eu vejo no futuro? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo dos meus workshops. Os meus workshops são workshops de 8 horas, de um dia. Este ano, eles já estariam acontecendo de forma híbrida, por uma questão de levar o conteúdo para outros lugares que não São Paulo, né? Então, este ano, eu já teria ali a inscrição presencial num valor e a inscrição para assistir por streaming num valor um pouquinho menor. Eu acredito que isso vai passar a acontecer em quase todos os eventos por adesão. Acredito também que eventos de grande porte, que não sejam educacionais, não sejam workshops, de 2, 3 dias de duração, que tem ali, sei lá, às vezes 20, 30 palestras, que a pessoa possa comprar um kit de palestras, por exemplo, compre 3, tipo assim, compre 1, pague 100, compre 3, pague 250, sabe? E aí você escolhe quais são as 3 palestras que você vai assistir, acredito. Acho que isso é democrático, porque tem muito, muito médico lá no nosso interiorzão do Brasil, por exemplo, que não vem para um congresso, não consegue se atualizar, levar o que tem de mais novo em termos de tratamento para a sua região, porque ele é um médico de baixa prescrição, ninguém paga o patrocínio dele de inscrição, transporte, hospedagem, e ele com o próprio recurso não consegue vir, então ele fica sem saber de nada. Ele vai ter essa possibilidade de fazer. E acho que vai ter alguns outros que vão ser... eu vou lançar um novo produto, né? Digamos, a Andrea vai lançar lá algum novo investimento, ela vai convidar para um evento presencial aquelas pessoas que têm alto poder de trazer os recursos para o banco dela. Então, ela vai fazer ali um petit comitê, mas não significa que ela não possa transmitir essa apresentação ou aberta para quem quiser, ou num canal exclusivo para pessoas que sejam convidadas para este formato de canal exclusivo. Então, com certeza vai aumentar, e o consumidor com isso vai ganhar, porque ele vai poder escolher aquilo que ele quer e pagar só por aquilo que ele usa, mais ou menos dentro do que a gente vê hoje nas companhias aéreas, né? Eu quero mala, não quero mala, eu quero marcar assento, eu não quero marcar assento, como a gente já vê nos hotéis, quero com café, sem café, reembolsável, não reembolsável. Eu acredito que os conteúdos passarão a ser também vendidos dessa forma. Perfeito. Tem uma pergunta que veio pelo YouTube, excelente, eu acho que vai ser para fechar com chave de ouro. Então, eu vou segurar ela um pouquinho para responder ela daqui a pouco. Eu tenho visto muitas questões hoje pelo setor, questão de auxílio mesmo. A gente tem visto muito que muitas agências, muitos hotéis estão fazendo demissões em massa, reduções de salário, etc. e tal. E isso acaba sendo uma cadeia, como a gente sempre mencionou. Por quê? A partir do momento que a pessoa tem a renda comprometida, a escola vai estar comprometida, o mercado vai estar comprometido, ou seja, é uma cadeia que afeta todas as áreas, não tem sombra disso. Então, o que a gente tem visto são algumas empresas auxiliando, né, na questão. Até mesmo a Belinkers tem feito um trabalho sensacional, criou uma plataforma que é totalmente gratuita,
para recolocação no mercado. Hoje a Estábia aderiu a algumas questões do governo que estão trazendo as MPs trabalhistas, etc. e tal, com uma pequena diferença, porque é muito simples você falar assim, vou reduzir 50% na carga horária, reduz 50% do salário e está tudo certo. Opa, calma. A partir do momento que você tem várias famílias que estão dependendo daquele salário, dependem daquela renda, o governo sim está custeando uma parte, mas e o resto da parte? Como é que faz? Então, assim, no nosso caso, por exemplo, o que a gente fez? A gente aderiu à redução de jornada de trabalho com redução de salário, porque não tem demanda para tudo isso. Em contrapartida, o que o governo não custear, a gente está custeando como auxílio de custo, ou seja, reduziu em zero o valor da renda de cada colaborador nosso. E aliado a isso, ganha-se a estabilidade, tem algumas medidas adicionais, né? Então, vou passar para vocês 2 minutos, a gente está quase sem tempo, então vou passar aí 2 minutos para vocês darem as considerações finais, e aí volta para mim para eu responder essa última pergunta e a gente fecha com chave de ouro. Então, começar aí pela Andréia, vamos seguir a ordem nossa aí. Tá contigo, Andréia. Acho que ativou o som. Vai. Já deu. Obrigada, Fábio. Só aproveitando, até antes da gente acabar, pessoal, eu coloquei ali o link do meu perfil do LinkedIn, coloquei o meu, coloquei o da Belinkers, coloquei também o link falando um pouquinho desse projeto que o Fábio falou, então quem quiser se conectar, estou na gestão de viagens do Ebanks, mas também sou a fundadora da Belinkers Business Skills, que o Fábio mencionou, que é uma empresa que tem o foco principal de desenvolver a indústria de viagens corporativas. Então, a gente trabalha muito forte para fazer os links entre as pessoas, os lugares, os negócios, os conhecimentos, e pensando um pouco como que a gente poderia apoiar a indústria de uma forma geral nesse momento de crise, a gente lançou um projeto que ele é 100% online e gratuito, que é o Belinkio. Esse projeto ele tem como objetivo oferecer cursos, webinars, conteúdo de uma forma geral para os profissionais que perderam seus empregos em decorrência da crise. Então, se vocês conhecem alguém, ou se algum de vocês foi impactado por conta da crise, entra lá no site, se cadastra no programa. A gente já começou a liberar alguns conteúdos, a gente está fazendo uma série de parcerias também para trazer conteúdos não só próprios, né, não só conteúdos proprietários da Belinkers, mas mais conteúdos também. Desculpa o jabá, mas é que eu acho que é uma iniciativa que a gente trouxe para o mercado. O nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento. Além de levar os conteúdos, a nossa ideia é que isso se transforme numa grande rede de networking, crie um banco de dados de currículo. Quando essa indústria retomar, que a gente espera, a gente sabe que talvez não na mesma proporção, talvez um pouco mais devagar, mas que a gente tenha profissionais que aproveitaram esse momento para se desenvolver e que as empresas possam buscar nesse banco de dados esses profissionais e eles possam ser recolocados com um pouco mais de facilidade, entre aspas. E aí, só para a gente fechar isso que a gente estava falando, né? Eu acho que tem várias perguntas de 1 milhão ainda que estão acontecendo, né? Mas eu acho que, como a Roberta falou, reitero também, acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente, dentro da empresa, a gente sofre também uma pressão muito grande para olhar o negócio da empresa. A Roberta já esteve do lado de lá, ela também sabe, né? Mas eu acho que a gente, como conhecedor da indústria, conhecedor de toda a cadeia, reiterando também o que a Roberta falou, eu acho que a gente tem que olhar muito e entender como que a gente atende a necessidade do nosso negócio, mas a gente também atende quem está do outro lado, que trabalha com a gente ali no dia a dia, que são os nossos parceiros comerciais, que são fundamentais para a gente conseguir realizar os nossos negócios também. Eu acho que isso é importante. Quem ainda não trabalha com programa de viagens estruturado, eu vou falar de novo, é super relevante, faz toda a diferença, não só na questão da condução do dia a dia, mas como atuar em momentos de crise, como ter insights também para a gente trazer novidade, trazer inovação. Eu queria agradecer, Fábio, pelo convite. Foi uma oportunidade super legal estar aqui com todos vocês, vi algumas carinhas conhecidas, conheci outras pessoas por aqui também. Espero que a gente se conecte pelas redes sociais, que a gente possa estar linkado ainda aí muito mais. Obrigada. Perfeito, obrigado você. Heber, tá com você. Oi, Fábio. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite.
Para mim foi muito bom, aprendi bastante aqui, muita gente contribuindo. Acho que isso como um recado final, eu acredito que o grande desafio quando a gente tem uma crise muito grande é dosar as medidas de curto, médio e longo prazo. Né? A gente é impelido, quando a crise é pesada, a tomar decisões de curto prazo, majoritariamente. E eu acho que o grande desafio nessa crise é a gente entender que as decisões de curto prazo, elas repercutem no médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que assim, as melhores decisões serão aquelas que nos mantiverem nos negócios durante a crise, mas que não nos gerem efeitos ainda piores pós-crise. Né? Então, acho que é um tempo de olhar para a cadeia. Né? Minha profissão aí já por 20 anos é supply chain, e mais do que nunca tenho me sido desafiado em olhar para a cadeia e entender que quanto mais eu puder preservar a cadeia nesta crise, melhor eu sairei dela. Né? Então, acho que esse é um recado para todo mundo. Eu também tenho, né, um diretor financeiro que me pede contas todo dia. Né? Eu também tenho um CEO na empresa que está perguntando o que eu estou fazendo, e eu tenho tentado trazer essa visão de que a gente precisa dosar o curto, o médio e olhar também para o longo prazo, porque é uma verdade que nós, como humanidade, como raça, vamos vencer esse vírus. Isso vai acontecer. A gente não sabe dizer se vão ser 2, 3, 4, 6 meses, mas a gente vai vencer. E aí, depois que a gente vencer, algumas decisões que a gente tiver tomado voltarão a nos assombrar. Todas elas voltarão, né? Mas algumas para nos assombrar, algumas para trazer satisfação. Né? E aquelas que a gente tiver tomado, eu acho, preservando da melhor forma a cadeia e o negócio, elas voltarão para nos trazer recompensa. Né? Então, acho que esse é o recado. Né? Haja na crise, mas não perca o foco no médio e longo prazo, porque essa crise não vai ser tão longa. Né? Um último pensamento, eu fui pesquisar as crises dos últimos 150 anos, e se você olhar as quedas do PIB mundial, o PIB mundial ele cai por no máximo 2 anos, e depois nós reagimos e a gente volta com tudo. Então, isso não vai mudar. A gente vai reagir, ano que vem a gente vai voltar com tudo. Os próximos anos tendem a ser bons anos, mas algumas decisões que a gente tomar agora podem fazer muita diferença daqui a pouco. Acho que é isso. Obrigado. Vavo, está com você. Eu quero agradecer também a participação. Aprendi bastante nessa live. Foi muito legal ouvir os gestores de viagem, a visão de cada um deles, a forma como estão estrategicamente tratando dessa crise, interna e externamente, as parcerias criadas e mantidas. Nós imaginamos que o Reserve, como primeiro player de OBT no Brasil, com uma responsabilidade de apontar alguns caminhos, nós acreditamos e já estamos percebendo que as empresas estão buscando muito mais atenção para a gestão de despesa, o expense management puramente, não só expense management de viagens, né? Não é gestão de despesas de viagens, gestão de despesas corporativas, de todas as despesas da empresa. Isso está sendo uma tendência e não deixa de ser também uma oportunidade para as TMCs atuarem com consultoria de gestão de despesas. Então, essa unidade de negócio do Reserve, ela foi a menos impactada nesse momento. A mais impactada é a unidade de negócio, naturalmente, de gestão de viagens corporativas. E a gente percebe que há uma maior atenção tanto das empresas quanto das TMCs. No que diz respeito a futuro, a inovação, nós acreditamos que a forma do Reserve contribuir é através de automação de processo, como eu afirmei. Né? Então, nós estamos mantendo o nosso lab, né? Nossa área de desenvolvimento, criando novas soluções, criando novos produtos para serem utilizados tanto pelas TMCs quanto pelas agências. E temos ainda uma startup dentro do nosso grupo de drones autônomos e estamos lançando um projeto de touchless delivery, justamente para poder fazer entregas de produtos sem o toque entre as pessoas, ou seja,
São drones autônomos e robôs terrestres que fazem essas entregas. É uma startup do nosso grupo que também está atuando, focada em evitar o contágio entre as pessoas nas entregas de produtos. Na realidade, a gente tem que ver uma crise como essa como uma oportunidade de desenvolvimento de novas ideias, de fazer diferente, né? Imaginar que tudo como tem sido feito até hoje pode, deve e será alterado, será mudado. E nós estamos dispostos a contribuir para isso. Muito obrigado pela participação aí. Uma boa noite a todos. Roberta, está com você? Obrigada, pessoal. Também vi vários nomezinhos aqui conhecidos, outros que não conhecia. Fábio, parabéns pela iniciativa. Eu tenho atendido todas as pessoas que têm tido essas iniciativas, além das que eu mesma promovi, porque eu acho que mais do que responder as perguntas de $1 milhão, né, André, que quase nenhum de nós consegue, a gente precisa nessa hora de estar junto, sabe? De entender que o que o outro está, que o que você está sentindo, o outro também está sentindo. Eu acho que essa comunhão, sabe? Essa comunhão na dor, né? Na dificuldade, ela nos ajuda bastante, nós como mercado. Por isso que eu falei o que eu falei antes para a Andréia e para o Helder. A Andréia, eu sei que já teve experiência em agência, o Helder eu não sei, mas eu tive. E eu me sentia muito assim na AstraZeneca. Eu não vou dizer brigava, mas eu defendia muito os meus fornecedores, né? E as políticas dentro da empresa. Eu consegui, por exemplo, reduzir o prazo de pagamento das faturas de reembolso para minha agência, pensando no fornecedor final, pensando no freela, sabe? Pensando naquela pessoa que me vendeu lá 2, 3 cestas de flores para colocar no meu evento. Então, eu procurava levar o lado da agência, o lado do fornecedor final nas minhas negociações internas com o meu chefe e com a empresa como um todo. E eu acredito que é assim que a gente realmente vai crescer. Então, a minha mensagem final continua sendo essa, que a gente sempre se coloque no lugar do outro, que a gente não esqueça que empatia é uma via de mão dupla. Então, quando eu ligo para um patrocinador meu e digo para ele, olha, eu preciso que você me pague até o dia 30, eu não posso esperar até o dia 15 de maio, por exemplo, porque eu sou uma consultoria, eu sou pequena. Eu também vou agir dessa forma junto àquele meu fornecedor que está ali e que também está esperando receber de mim naquele prazo. Então, a gente tem que ser empático ao dar e ao receber, né? E não só ao receber. Eu acho que se essa situação toda que nós estamos vivendo tem um propósito maior, eu acho que o propósito é fazer de nós todos seres humanos melhores, né? Profissionais melhores. E como raça, né? Como o Helder diz, que a gente sobreviva, mas que a gente sobreviva sendo melhor, né, Helder? Que a gente suba um degrauzinho nessa escada de evolução, que é o nosso propósito como ser. E obrigada mais uma vez, Fábio. Eu espero sinceramente ter contribuído com vocês. Coloquei o meu link também no perfil do LinkedIn. Eu respondo toda e qualquer mensagem que chegar por lá. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, podem me procurar por ali. E se tiverem qualquer dificuldade em termos de gestão e precisarem se capacitar e tudo mais, lembrem que a gente desenvolve esses treinamentos não só em formatos abertos ao público, por adesão, mas também customizado para dentro das empresas. É o que a gente faz hoje aqui na Evento Único. Obrigada, foi um prazer. Beijo virtual para todo mundo. Então, para a gente terminar, tem a última pergunta, que eu deixei bem para o finalzinho mesmo, que é como as TMCs vão fazer para passar esse período de crise? Então, essa foi a pergunta. Essa é de $10 milhões. Exatamente. Então, eu vou responder ela, que basicamente, com 2 palavras, negociação e transparência. Então, assim, negocie com todos.
negocie com o fornecedor, negocie com o cliente, negocie com os colaboradores e seja transparente, mostre a realidade do que está acontecendo em cada cenário. Parafraseando o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele, claro, troquei algumas palavras para ficar mais dentro do nosso contexto, mas a ideia é muito simples. Para esse período de crise, o que vocês têm que fazer é preservar o caixa. A segunda coisa é preservar o caixa. E a terceira é ler as duas primeiras. Então, assim, cuide do seu caixa ao extremo, porque é isso que vai fazer a gente passar por essa crise. Vejam questão de linhas de crédito, do que o governo está fazendo para ajudar a gente também, e a transparência e a negociação. Então, com isso, usem esse tempo que a gente está com menos carga de trabalho para fazer um curso que não tinha dado tempo, ver uma rotina que não estava dando certo, para a gente voltar cada vez melhor. E a única certeza que a gente tem de todas as crises é que ela vai passar. Uma hora ela tem que terminar. Então, isso é o que a gente tem total certeza. Agradeço imensamente todos, principalmente a Andréia, o Weber, a Roberta, o Vabo, que a hora que eu dei a ideia da gente fazer essa live, toparam de bate-pronto, e num curto espaço de tempo a gente colocou mais de 100 pessoas ao vivo, e estarem com a gente aí até às 6h30 da tarde, aí passamos meia hora do prazo que a gente tinha colocado, e o pessoal perguntando, mandando perguntas, isso foi sensacional. Então, muito obrigado a todos. No meu perfil do LinkedIn eu coloco conteúdos diários, não só da parte de viagens, mas a questão de como é a vida do empreendedor, o que a gente passa, a montanha-russa, tem o momento da subida, agora a gente está no momento da descida, daqui a pouco, sempre depois de uma grande descida, vem uma subida. Então, assim, eu estou ali à disposição também para vocês, se vocês precisarem de mensagens, troca de ideias, a gente está à disposição e, assim, tenho certeza que a gente vai voltar mais forte do que a gente está nessa crise. Obrigado a todos e tenham uma excelente noite.